Olá, prazer muito grande estar aqui de volta no canal. Escolhi um tema bem interessante, fala sobre dieta, treino, exercício físico e o sono. Hoje eu estou num lugar diferente, estou aqui na Equilibre, na clínica que eu trabalho aqui no Rio de Janeiro, no Recreio dos Bandeirantes. Aqui eu estou na sala de Pilates da nossa clínica e quando você estiver aqui pelo Rio, vem conhecer. Quando eu entendo que a alimentação, a dieta, é um fator determinante, eu costumo dizer que é o 80% do processo. Quando eu encontro um paciente no meu consultório em obesidade, que já tentou tudo, ou que já tem alguma doença pré-estabelecida, uma doença crônica, um diabetes, uma hipertensão, ou já é um paciente com síndrome metabólica, não adianta a gente ir por nenhum caminho senão uma alimentação forte e saudável. E você sabe, nesse processo, a alimentação low carb, bem feita, ela é remédio, ela é muito mais do que isso, ela é estilo de vida, ela é para resolver, ela é para tratar. Quando a gente otimiza esse organismo através de uma boa alimentação, todos aqueles índices de saciedade aumentada, diminuição de insulina, aumento do meu tecido adiposo como fonte de energia para mim, o processo de cetoadaptação bem batido nos meus vídeos anteriores. Se você puder assistir lá, cetoadaptação, quebrando paradigmas, jejum intermitente, como entender as bases fisiológicas do tecido adiposo, em cada vídeo desse eu falo sobre esse tema. E como a dieta bem estabelecida vai gerar energia. Esse cara emagrece, esse paciente ele desincha, ele desinflama, que a gente chama, né? Ele diminui retenção. O meu corpo é a grande fábrica de incinerar gordura. Esse que é o entendimento. No momento que o paciente, que vem de grandes e muitos tratamentos frustrantes, equivocados a nível de ciência, e começa a sentir esse perda de peso, perda de retenção, ele ganha motivação. E aí entra um segundo pilar. Ele fala assim: doutor, eu estou com tanta energia, quem sabe entrar com uma atividade física agora? Esse é o grande ponto. Que atividade física prescrever? Vivendo numa sociedade que a obesidade só cresce, o sobrepeso. E quando a gente vai estudar os índices de sedentarismo na nossa sociedade, eles estão altíssimos. As últimas taxas dizem que está acima de 70%. E quando a gente vai abordar a questão de atividade física, muitas das vezes o que é prescrito por professores de educação física, por médicos, por profissionais da área de saúde, ou até mesmo recomendado por órgãos de saúde, são aqueles famosos exercícios aeróbicos, que são caracterizados por longa duração, de baixa e média intensidade. São os exercícios aeróbicos onde a pessoa tem que caminhar por longo período, ou trotar, ou correr e se manter, com o intuito de fazer o quê? Um gasto calórico e uma queima de gordura. Só que esse que é o grande ponto que eu quero trazer aqui para vocês, quebrando um pouco de paradigma. Quando a gente vai a fundo na ciência, a gente observa que os exercícios mais poderosos para promover perda de peso, aumento de massa magra e principalmente diminuição de teor de gordura, não são os exercícios aeróbicos. Até muito pelo contrário, os exercícios aeróbicos, em todos os estudos que eu vou linkar no final aí do meu vídeo, eles são frustrantes e muitas das vezes alguns autores, no final desse artigo, falam que são ineficazes. Qual o exercício que eu vou potencializar esses ganhos? Primeiro, de uma dieta forte. Esse cara que já perdeu peso, já diminuiu retenção e agora eu vou prescrever. E aí a gente vai falar de dois grandes pilares da atividade física, que seria o exercício de musculação e os exercícios de intensidade, os intervalados de alta intensidade, com sprints. Quando a gente entende esses dois mecanismos, você vai ver que com pequenos treinos, 2, no mínimo, a 3 vezes por semana, eu consigo otimizar esse paciente. Os estudos que eu vou linkar aqui embaixo vão mostrar isso de forma muito clara. E na prática clínica a gente observa treinos de musculação de alta intensidade. O que seria um treino de musculação de alta intensidade? Aquele paciente que ainda nunca malhou e vai começar algum programa, ele tem que estar primeiro orientado por um profissional de educação física, um personal, ele tem que ter feito uma avaliação prévia cardiovascular, com eletrocardiograma e dependendo até um teste de esforço, para ele estar apto para fazer. No momento que ele começa, ele vai fazer pequenos movimentos, leves movimentos com baixa carga, entendeu? Para ele aprender a composição corporal, isso é fundamental.
E com um bom professor, ele vai aumentando gradualmente a série dele, a ponto dele chegar a fazer séries onde o objetivo é chegar na falha do exercício. No momento que a gente tem a falha do exercício na musculação, com o aumento da resistência, da carga, né, da contra-resistência, esse paciente já vai começar a colher os benefícios. Não só a musculação, como também os treinos de intensidade, que seriam piques curtos, de alta intensidade dentro da capacidade aeróbica desse paciente, onde esses exercícios são feitos a níveis anaeróbicos, com intensidades altas, exigindo frequências cardíacas altas e no seu limite. Você dá tiros curtos, existem vários protocolos já na literatura, e você pode seguir um que eu recomendo muito, são 8 tiros de 30 segundos em intensidade máxima, com 1 minuto e meio de descanso, recompõe, e outro tiro de 30 segundos em intensidade máxima. Isso pode ser feito na bicicleta ergométrica, isso pode ser feito a nível de um campo de futebol, numa ciclovia, ou de uma piscina mesmo, de borda a borda. O que vai incrementar isso vai ser o aumento da carga nessa bicicleta ergométrica, ou um aumento de aclives, né, corridas em ladeiras, em intensidade máxima, 30 segundos, ou incrementar também com velocidade. O paciente tem uma liberdade total. A diferença que nos estudos que mostram que na musculação e os treinos de intensidade, a queima no processo de energia é até menor do que no aeróbico de longa duração. Mas no reparo posterior a esse treino é que a gente vai colher os benefícios. É na reconstrução da minha massa muscular, na recomposição do glicogênio muscular, você fica às vezes 24, 30 horas, 48 horas ainda queimando gordura para reconstruir esse organismo, fazer a ressíntese, que a gente chama, para o próximo treino. Por isso que esses treinos são mais enxutos, 15, 20 minutos os protocolos, 3 vezes na semana você tem ganhos fantásticos. Aqueles treinos que muitas vezes demanda tempo, presença na academia lá de segunda a sexta, 1h30, 1h15, isso aí ficou para trás. Eu trago um estudo de 2005 que aborda uma comparação entre musculação de alta intensidade e o aeróbico. Quando você vê ali a gordura corporal em quilos diminuída, na musculação você perdeu menos 3,8 quilos. No aeróbico, você perdeu menos 2,3. É quase o dobro na perda através da musculação. Quando você vê massa muscular, você vê um ganho no aeróbico apenas de 1 kg de massa magra. Enquanto que na musculação intensa você cresceu mais de 3 kg de massa magra, o seu triplo dos resultados de massa magra. Quando você aborda as taxas de glicose sanguínea, também a glicose sanguínea no aeróbico diminuiu menos 1. E a glicose sanguínea na musculação de alta intensidade diminuiu menos 57. Esse é um grande dado até para pacientes diabéticos, como os treinos de musculação e de intensidade são muito mais saudáveis, terapêuticos para os pacientes com diabetes. Esse dado que eu trago aqui agora nesse estudo fala também da insulina. A diminuição da insulina no exercício aeróbico não houve. Ou, pelo contrário, aumentou 20, enquanto que no exercício de musculação, menos 12 a diminuição da insulina. Além de diminuir o nível plasmático da insulina, aumentou a sensibilidade, que é tudo o que a gente precisa, principalmente para aquele paciente obeso, diabético, com síndrome metabólica. Quando a gente vê as moléculas e as frações do LDL e colesterol, ele reduziu menos 6 no aeróbico, enquanto que na musculação de alta intensidade, ele diminuiu menos 14. E assim também foi no HDL, o bom colesterol só aumentou 1 ponto no exercício aeróbico, enquanto que na musculação de alta intensidade aumentou 5. É estudo científico, é fisiologia do esporte, é fisiologia do corpo humano respondendo àquele treino que é otimizado. E um terceiro ponto que eu quero trazer aqui, dieta, treino e sono, é falar de um pilar também fundamental. Eu costumo dizer o seguinte: quer perder seu tempo, dinheiro, investimento, é você fazer uma dieta bacana, um belo low carb, é fazer o treino de musculação mais top, um belo personal training e chegar à noite, não dormir. Fui dormir 1h da manhã, dormi 4, 5 horas da manhã, e esse é um ponto que eu quero bater forte.
Se você fizer tudo certo, de malhar legal e comer uma bela dieta, ter um hábito alimentar, um estilo de vida bacana e esquecer desse ponto do sono, você vai ter jogado tudo fora. Por quê? Eu trago aqui alguns conceitos importantíssimos. No sono é onde a gente vai ter toda uma reconstrução de hormônios e neurotransmissores. Ele é fundamental na reconstrução desse corpo. Alguns hormônios são sintetizados e liberados nesse momento. Por exemplo, a leptina, que é o hormônio da saciedade. Quanto melhor a secreção e a síntese de leptina no meu organismo, maior vai ser a minha saciedade, menor vai ser a minha compulsão, menor vai ser a minha vontade de comer. E ela é sintetizada no meu sono profundo, logo depois do sono profundo, mais perto da manhã. E ela é responsável por um controle desse padrão alimentar menos compulsivo. O contrário também é verdadeiro. Noites de sono, privação do sono, aquele paciente que fala, eu durmo 4 horas, doutor, e estou inteiro. Isso é uma mentira. Uma noite mal dormida promove uma diminuição da leptina e um estímulo do hormônio da fome, que é conhecido como o hormônio grelina. Essa grelina também vai te fazer ter compulsões no dia seguinte por comer. E adivinha qual é dos macronutrientes aquilo que mais vai te saciar? Os carboidratos. Então tem uma ligação direta entre esse estímulo constante e alto, devido a um sono mal dormido, noites mal dormidas, um hábito, uma higiene do sono ruim, com o aumento da grelina e todo o desarranjo. Um outro hormônio que é fundamental, e aí até para a galera que está malhando forte, e quer ver sua massa magra crescer, o hormônio do crescimento, GH, hormônio fundamental no aumento de massa magra, na queima de gordura, na diminuição do armazenamento de gordura. Esse hormônio é sintetizado no nosso primeiro sono profundo. Quando o sono chega no estágio profundo, é onde esse hormônio sintetizado pela hipófise vai secretar. E o hormônio do crescimento hoje é conhecido como hormônio da juventude plena, né? Do anti-envelhecimento. É por quê? Porque ele reconstrói células, ele reconstrói minha musculatura, que durante o dia, pelo meu treino, pela minha atividade, ela vai ser recomposta através da síntese desse GH. O outro hormônio que eu trago aqui é o cortisol. É um hormônio também liberado na hora, quando estamos dormindo. Ele é importantíssimo. Quando liberado de forma elevada, ele causa sérios problemas. Um deles é o armazenamento de gordura. Esse é um hormônio que também compromete o crescimento de massa magra, musculatura. Então, ele compromete todo o nosso processo. E o sono profundo, um sono reparador, faz uma secreção natural, equilibrada do cortisol. Não só esses hormônios, como a melatonina é fundamental nesse processo e ela é produzida também no sono reparador, porque ela vai atuar diretamente ali na serotonina. Ou seja, quando eu consigo confluir todos esses 3 pontos, um sono forte, um treino ideal, que vai de encontro à minha fisiologia e uma alimentação forte, eu tenho todos esses ganhos. Vivemos numa sociedade onde a correria, a gente praticamente não desliga, né? A gente vai para a cama com iPhone, com iPad, com fone de ouvido, televisão, computador, e a gente precisa dar uma maneirada. O ser humano é um ser humano do dia e noite foi feito para a gente relaxar e diminuir e desligar. A ideia desse vídeo é trazer para que você se encontre nesse momento de saúde que você está, nesse momento atual, e comece a fazer pequenos reparos em busca de uma saúde mais forte, de uma saúde exuberante, de um emagrecimento saudável e permanente, de forma que isso não seja um peso, né? Um martírio, um sacrifício. Não faça nada com sacrifício. Faça atividade física que te dê prazer, alimente daquilo que te dê prazer, mas saiba das consequências disso para você. Aprenda a dormir melhor, observe seu organismo respondendo a todos esses estímulos. Reveja o vídeo, ficou com alguma dúvida, manda uma dúvida para mim, mande uma pergunta, que eu vou ter o prazer de responder. Um forte abraço, até o próximo vídeo e até a próxima. Tchau, tchau.